convidados para participar do projeto de iniciação científica de Educomunicação pelo professor Endra André, e o objetivo era que nós pudéssemos fazer o artigo e também as oficinas no Colégio Eusébio da Mota. Então logo que a gente foi convidado, nós começamos aí toda terça-feira lá no colégio, que fica no Boqueirão, aqui em Curitiba mesmo. E cada semana era uma temática diferente. No começo a gente fez os fanzines, depois de um certo tempo a gente começou a produzir uma radionovela. O objetivo era fazer com que os alunos lessem o livro Eles Não Usam Black Tie e, a partir de uma leitura crítica, realizar um fanzine e também uma radionovela. Então logo que a gente começou aí no Eusébio da Mota, nós decidimos fazer um fanzine, né? Era uma proposta do professor anterior já, e nós lá separamos, além de nós dois, também tinha alguns alunos do primeiro ano que estavam ajudando a gente ali, tanto na produção de conteúdo, de material, quanto auxiliando também os alunos. Então a gente dividiu em pautas, então tinham pautas sobre gênero, sobre pais e filhos. O objetivo mesmo do livro era falar sobre pais e filhos, só que a questão de gênero também foi muito debatida e discutida pelos alunos. Eles queriam muito falar sobre isso, então nós também deixamos muito aberto a escolha de pautas para aquilo que eles gostariam de escrever, aquilo que eles se sentiam bem. E todas as oficinas que nós fizemos com os alunos do Colégio Eusébio da Mota foram alunos do primeiro ano, que ajudaram bastante a gente. Eles estavam no comecinho do curso e super participaram, fizeram fotografia, gravaram durante as oficinas. Foi uma experiência muito legal para eles, né? À medida que alguns gostavam da literatura, outros já não eram tão interessados. Então era necessário a gente chegar com uma nova maneira para que eles pudessem se interessar por aquilo. Então nós produzimos uma radionovela com os alunos, nós dividimos em grupo, cada grupo ficou responsável por um capítulo, foram 4, depois nós juntamos todos ao final. Deu cerca de 20 minutos mais ou menos, e cada um ficou responsável pela parte do roteiro. E no começo a gente percebeu que as histórias eram bastante interessantes, né? Eles falavam bastante sobre a questão principalmente de gênero e sexualidade. Então como os personagens eram o Enzo e a Valentina, eles eram muito novos, eles queriam colocar que a Valentina estivesse grávida logo no começo, né? Então a gente percebeu que era um tema que eles queriam falar bastante, não só no fanzine, e também na radionovela. E eles queriam também falar sobre a aceitação dos pais, então um dos pais não aceitava e o outro aceitava bem. Havia uma diferença social muito grande entre os personagens. Enquanto a Valentina era uma menina humilde que vinha de uma família pobre, não tinha estudo, Enzo já era o contrário, né? A família dele tinha mais condição financeira, tinha mais dinheiro ali para sustentar. E mesmo assim, a família do Enzo foi contra a gravidez da menina, que falava que ia destruir a vida dele, que ele queria entrar na faculdade, e já a família da Valentina super apoiou e estava ali para ela, estava querendo ajudar ela, mostrando ali que essa diferença social também era a diferença na relação com os pais. Depois de a gente ter escrito a base com eles do roteiro, nós, alunos do primeiro ano e do segundo ano, finalizamos o roteiro e depois a escola Eusébio da Mota veio para cá, os alunos. Além dos alunos do grupo de Educomunicação, outros também vieram participar. Bom, com o projeto de Educomunicação nós aprendemos que ainda é um pouco difícil implementar a leitura crítica nos estudantes, mas com a comunicação é possível, principalmente na parte de televisão, e com a parte de rádio é possível. A gente pode perceber que no começo houve muita resistência dos alunos com a parte da leitura. Mesmo o livro sendo um pouco pequeno e sendo uma peça que era algo que eles estavam familiarizados, eles tiveram bastante dificuldade e eles não se envolveram muito. Então a gente percebe que a partir do momento que a gente toca no assunto sobre audiovisual, sobre rádio, eles gostam muito mais da situação, né? Então é interessante ver esses pontos, que a parte de leitura não chama muita atenção, mas a parte de audiovisual chama muito mais. Então a gente vai ter que usar desse meio, que é o audiovisual, para atrair cada vez mais os jovens à leitura. Então acho que talvez o principal desafio é como fazer com que essas crianças deixem de não querer ler esses livros no papel, para que eles se interessem também pela leitura de outras formas. Então, projetos que não sejam só a leitura, ou transformar a leitura em outros projetos, assim como a gente fez nessa situação de Educomunicação, talvez seja um método interessante para as escolas adotarem no Brasil.